André, só um minutinho. Deixa eu só seguir a ordem, porque... Tá. Eu entendi bem do porquê de colocar regras. Agora, incluindo dentro dessas regras a não agressão, você não estaria fazendo uma pressão e até inibindo a espontaneidade dele e até prejudicando o conhecimento que você pode ter dele? A ideia de nós precisamos, por intermédio de conciliação, estimular uma linguagem produtiva. Tá? Então, tem um outro vídeo que, eventualmente, tendo interesse, ele está disponível na internet, né, em que uma das partes começa a chamar o outro de trambiqueiro, e o outro se mexe na cadeira. Né? Se a mediação ou a autocomposição continua, uma parte chamando a outra de trambiqueiro e o conciliador ali claramente vendo que uma pessoa está se sentindo incomodada com esse uso de linguagem e que aquela pessoa que chamou o outro de trambiqueiro provavelmente não gostaria que se referissem a ela daquela forma, né? Você não interrompeu a espiral de conflito, porque a espiral de conflito é exatamente nessa linha, o uso de uma linguagem, né? E essa pessoa se mexeu por vontade de aumentar o espiral de conflito, né? E tem maneiras de prevenir que a parte comunique a mesma coisa que ela quer comunicar com uma linguagem agressiva, com uma linguagem neutra, né? Sem julgá-la por, você xingou, que feio. Não, só fazendo pequenas correções simpáticas, vamos dizer assim, a pessoa vai entender a mensagem de que o conciliador ele não está querendo reprimir a parte para que ela não use a palavra trambiqueiro. Ele está querendo estimular a parte para que ela pese o uso de suas palavras, para que escolha palavras que sejam as mais eficientes para atender os seus próprios interesses. Vamos para uma última pergunta. Era exatamente também em cima disso que eu ia fazer a pergunta. Você respondeu até em parte já. Exatamente em que o limite que nós teríamos para coordenar esse debate entre as partes, na medida em que nós deixamos livre a parte autora para falar o que quiser. Não. Ele se exalta, tá certo? Como no vídeo, ele começou a se exaltar, isso é muito comum no juizado. Quando a parte começa a narrar os fatos, começa a lembrar, começa a remoer aquela dor, o constrangimento que passou, vai se exaltando e despeja tudo em cima do outro. E o outro, por sua vez, achando que está certo, rebate na mesma proporção e muitas vezes até pior. Tá. Aí é que está. Como é? Deixa correr dessa maneira ou... Então, é uma ótima questão. Veja, ele virou e falou depois de uma declaração de abertura bastante, vamos dizer assim, moderada, né? Então, a linguagem que foi usada na declaração de abertura, o tom, né? Tudo isso é propositadamente planejado para que ele compreenda que esse é um ambiente para... Vamos lembrar a segunda parte da aula de manhã, a gente sair da coluna que estava aqui para a coluna que estava aqui, né? Então, ele provavelmente não está racionalizando a percepção destrutiva de conflitos, né? Ele provavelmente não sabe que ele está nessa coluna da esquerda, né? Então, o que se faz é exatamente lentamente trazer para cá. Se ele começar a usar uma linguagem um pouquinho mais agressiva, né, com uma linguagem corporal a gente já consegue traduzir isso. Né? Alguém me falou alguma coisa um pouquinho mais pesado, eu fiz aqui, ele já entendeu que, essa linguagem foi um pouquinho forte. Mas por que ele vai atender? Olha, se estabeleceu o rapport. Outra possibilidade. Outra questão que é interessante, que a gente comentou rapidamente, é que nenhum conflito ele se resolve na mesma sintonia em que ele foi gerado, né? Então, essa é uma observação importante. Então, a abertura vai dar o tom de uma conversa que está bem diferente daquela ideia do sentimento dele. Mas quando ele começa a falar, é natural que ele resgate aquilo que aconteceu com ele, a mágoa dele, né? O problema, aquilo que aconteceu, o vexame que ele passou e tal. E ele se emocionar com isso, não tem nada de mal, né? Mas ele vai dar o tom de acordo com o tom que nós dermos, né? E algumas vezes ele pode até se exaltar, mas desde que se exalte de uma maneira que não seja ofensiva, efetivamente, a outra parte. E como foi estabelecido um tempo para ele falar, me parece interessante que nesse tempo, num primeiro momento, não se interrompa, nesse primeiro momento. Mesmo que algumas vezes ele seja... É bom que a outra parte escute o lado emocional dele, ouça, perceba o lado emocional. E aí a ideia da circularidade, uma coisa importante, não sei se vocês perceberam, a Helena aqui, a postura dela faz com que a postura dele também seja mais tranquila, né? Porque ela está com uma postura
Compreendo o que você está falando. Sim, entrar no mérito, que nós não sabemos qual é o que eles pensam no mérito, o que o banco pensa no mérito. Mas a postura dela é, talvez ele tivesse uma postura mais agressiva se ela tivesse na cadeira, mão na cabeça, sem dar bola para ela. Então isso é uma coisa que vai sendo perceptível, né, no decorrer da conciliação. Tem mais alguma abordagem? Podemos avançar? Da conversa inicial, é porque, na verdade, eu só exijo o formalismo que exigem de mim. Isso. Podemos nos tratar de você também. Ah, se for ok. o caso, não sei. Tá ótimo. Eu vou chamá-lo, então, de você, se me permite. Ok. Eu conversei com o doutor e essa questão do valor, para mim, eu faço questão de ser indenizado. Eu acho que tem que ser um valor que, no mínimo, sabe? Deixa eu só, desculpe, então, pelo meu papel aqui como conciliador é organizar os debates. Né? Deixa eu só tentar resolver a compreensão do caso e a gente entra nas questões individualmente postas. Algum outro ponto que o senhor gostaria de comentar? Eu estou interrompendo essa situação de valores porque eu acho que isso vale a pena ser discutido daqui a pouquinho. Ok. Tá? Então a gente já volta para isso. Algum outro ponto? Eu só queria dizer que eu acho um absurdo o banco esperar tanto tempo sem uma posição. Até hoje eu não sei qual é a posição do banco em relação. Eu não sei se o banco ainda acha que eu devo ou que eu não devo. Ok, então, Então isso é uma situação que eu... Pelo menos para ligar para mim e falar, ó, doutor, está tudo resolvido, o senhor não deve, eu não tenho certeza. Não, eles só falaram, olha, pode ficar tranquilo que nós já estamos vendo. E eu esperava mais de um banco que gasta milhões em publicidade e na hora do vamos ver faz essa palhaçada comigo. Então, eu vou passar a palavra ao banco, né, e logo em seguida vou fazer um resumo. Okay. Helena? Leonardo, eu estou hoje aqui, quer dizer, nós estamos aqui hoje para tentar resolver essa situação. Gostaria que você soubesse que nós internamente nos reunimos e identificamos, foi um erro administrativo, isso já está sendo, de alguma forma... Posso continuar? Faz parte de um processo o advogado comunicar com o cliente. Então, eu queria que o senhor soubesse assim, nós vamos pedir desculpas aqui por esse erro, por esse transtorno na sua vida, né, na sua vida familiar, inclusive. E para nós também, o senhor já teria sido avisado, é de praxe a gente enviar um AR dizendo da situação irregular. Para nós constava que a última parcela não havia sido paga e depois pudemos constatar que foi paga. Então, assim, gostaria que o senhor soubesse que nós estamos aqui com toda boa vontade para buscar resolver essa questão. Que fique bom para o senhor e para nós. Comunicação nenhuma do banco. Leonardo, vamos só ouvir o banco e eu volto a palavra. Tá? É porque a gente tem pouco tempo. Se eu não organizar esse debate, aí a gente... Sim, quero que o senhor saiba que apesar, assim, nós somos uma instituição, né, uma pessoa jurídica, mas nós temos o entendimento que o cliente deve estar passando por uma situação muito difícil e nós queremos reparar isso, só pode acreditar nisso. Algum outro ponto? Só um instantinho, o senhor disse que para o senhor não está claro se o banco, que para o banco o senhor pagou ou não. Não tem nenhuma posição oficial do banco ainda. Certo. Nós vamos dizer para o senhor, então, o advogado do banco está aqui e vai esclarecer para o senhor essa questão. Ocorre o seguinte, não há registro do último pagamento, do pagamento da última parcela. Eu não estou aqui com o AR da comunicação da inscrição. Ele mostrou o AR, ele mostrou os comprovantes para o gerente do banco. O gerente do banco mandou para o jurídico. Certo. Deixa eu fazer um resumo e a gente vê quais são as questões de fato que nós ainda não compreendemos integralmente. Houve um empréstimo feito pelo Leonardo no Banco Ômega há 3 anos. Me parece que o relacionamento do Leonardo com o banco correu bem. Foi nesse período em que o empréstimo estava se